dois, um, dois, um, dois. Boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes com Jesus? Vocês estão felizes com Jesus? Aleluia. Como de costume, vou pedir que você se coloque de pé rapidinho, por gentileza. Não vou me apresentar porque todos já me conhecem, já é de casa. Como o pastor costuma dizer, homem com homem, mulher com mulher, por gentileza. Estenda suas mãos. Não precisa abraçar, só estender suas mãos. Põe no ombro dela de frente assim, de frente a frente. Por gentileza, um de frente para o outro. Um de frente para o outro. Feche seus olhos e diga assim: Espírito Santo, em nome de Jesus, que ela ou ele não saia daqui da mesma forma que entrou. Espírito Santo, pelo poder do teu amor, eu repreendo agora todo síndrome, todo ataque de pânico, toda depressão, toda ansiedade, todos os pensamentos suicidas, tudo que não convém do céu, eu repreendo na vida dela, na vida dele, tudo o que quer desconectar o espírito dele do seu espírito, nós repreendemos. Agora põe a mão no seu coração, diga assim: Espírito Santo, o meu coração queima por ti. E se ele não está queimando nessa noite, escute, ó coração, volte a queimar, volte a queimar, porque é uma ordem dos céus, é uma ordem bíblica. Quem dera que já estivesse queimando. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agora nesse momento, para que o Senhor venha e intervenha com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua plenitude e graça. Espírito Santo, nós repreendemos pela força do Teu amor, pelo nome do Teu Espírito, que todo espírito de depressão vai embora, que toda ansiedade vai embora, todo ataque de pânico vai embora, todo espírito das trevas vai embora agora, em nome de Jesus. E que nós declaramos nessa noite, que o nosso coração não vai ser aquela terra dura que não dá frutos, mas vai ser aquela terra fértil, que quando se joga uma semente se volta 100, em nome de Jesus. Espírito Santo, abre os nossos olhos para que possamos ver a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Abra as tuas escrituras lá em João capítulo 4, por gentileza. João capítulo 4. Iremos ler a partir do versículo 4. Acharam aí? João capítulo 4. A partir do versículo 4 diz assim: Num caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Diga-se meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para que eu beba. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Digam comigo assim: os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher de samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Versículo 10, Jesus respondeu: se ao menos soubesse que presente de Deus tem para você e com quem você está falando,
Você me pediria e eu lhe daria água viva. Digam comigo assim: água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como você pode oferecer água melhor do que esta que Jacó e seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me desta água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o teu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse o quê? É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade até aqui. Meus amigos, existe uma pergunta que me deixou muito encucado nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Porque as escrituras, ela parece não, ela é sempre uma fonte de ouro, de tesouro. Porque toda vez que você passa por um capítulo, você encontra algo novo. Nem que seja um versículo, um ponto final, você sempre encontra algo novo. E toda vez que eu li esse versículo, esse capítulo bíblico, para mim era uma forma de eu aprender a evangelizar os outros. Porque os judeus não falavam com os samaritanos. Então assim Jesus nos ensinou a falar com aqueles que são excluídos pelo povo. Era o que eu entendi. Até que eu peguei para ler um pouco mais a fundo. E como é que era? Quando Jesus chegou na parte em que ela questiona Jesus: você não tem corda, nem balde, e o poço é fundo. Como que você vai tirar água desse poço? E Jesus lhe responde: se você soubesse com quem você está conversando, que é um presente de Deus, você me pediria água viva, e eu lhe daria vida eterna. Oh glória! Isso é uma honra. Eu estava com sede, o Espírito Santo te incomodar. Aleluia. Estão comigo? Gente, eu sou carente, tá? Então vou precisar que você interage comigo. Aleluia. Aleluia. Ô glória. Se ficar ruim, vocês falam glória a Deus, só para disfarçar, entendeu? Mas enfim, o que me chamou a atenção foi a conversa de Jesus com essa mulher samaritana. Eu estou muito Billy Graham hoje. E que conversa é essa? É que aquela mulher, ela estava indo ali ao meio-dia para tirar água. E alguns teólogos dizem que as mulheres do povo de Samaria, eles iam por volta do amanhecer, às 5, às 6, às 7 da manhã, para tirar água fresca do poço. Só que o interessante é que Jesus vai encontrar esta mulher ao meio-dia. Diga-se comigo, meio-dia. E por que meio-dia? Porque não teria ninguém lá no poço. Vocês estão comigo? Não teria ninguém lá no poço ao meio-dia para atrapalhar a mulher ou para julgar a mulher tirar água. Por que, Jota, julgariam a mulher? Porque essa mulher samaritana, ela era considerada pelo seu próprio povo, que não falava com o povo judeu. Eu vou explicar melhor. O povo samaritano era rejeitado pelo povo judeu. E essa mulher samaritana era rejeitada pelo povo judeu e pelo povo de Samaria. Estão comigo? Então, traduzindo, a mulher que era rejeitada pela sua família, de dentro de casa, porque ela obteve 5 maridos, então ela tinha o título de adúltera. E por ter esse título, a lei de Moisés proibia ter qualquer tipo de contato, porque um adultério, a lei de Levítico diz, que merecia apedrejamento se fosse pego no adultério. Entretanto, o adultério desta mulher não era cometer atos com outras pessoas, mas sim se relacionar sem se casar. Esse era o erro desta mulher. Alguns teólogos dizem. Só que isso me chamando a atenção, estudando um pouco mais a fundo dessa história, desta mulher, é que me revela que Jesus, ele sempre aceita os rejeitados.
Como assim, Jota? A mulher ela era rejeitada por Samaria. O povo de Samaria era rejeitado pelos judeus. A mulher era rejeitada pela sua família. E como ela teve 5 maridos, eu entendo que ela foi rejeitada 4 vezes. Então ela sendo rejeitada por todo mundo, ela ia ao poço meio-dia para pegar? Por que para pegar água ao meio-dia? Porque não teria ninguém lá para julgar ela. Olha, vê se não é a mulher que casou 4 vezes. Olha, não é a mulher que estava com outro homem ontem na cama, está com outro agora. Deus. Olha, não é aquela mulher lá, meu Deus, que foi rejeitada pela família dela. E por ela ser rejeitada por todo mundo, eu acredito muito que Jesus foi atrás dela. Porque por mais que ela foi rejeitada, o coração dela ainda tinha um dono. Porque se nós lermos mais o fundo, mais abaixo, ela dizia o que para Jesus? Mas tem uma discussão entre lá e cá, onde se deve adorar o Jesus, onde se deve adorar o Deus. Eu entendo que ainda ela sendo rejeitada, ela buscava o seu Senhor. Eu vou repetir de novo, eu entendo que ainda ela sendo rejeitada, ela buscava o seu Senhor. Só o que me chama mais atenção ainda é, esta mulher sendo rejeitada, buscando o seu Senhor, não conhecia a vida eterna. Porque quando Jesus vira para ela e fala assim, se você me pediste água, eu te daria vida eterna. E ela rapidamente questiona Jesus, então me dá desta água. Possivelmente, consequentemente, ela não conhecia de próximo. Mas a pergunta que eu quero fazer para a gente começar é, o que é a vida eterna? Porque para muitos a vida eterna é eu ir para o céu, ruas de ouros e mar de... Irmãos, a vida eterna não é isso. A vida eterna é superior a isso. A vida eterna que Jesus se refere é o que ele fala lá em João 17, versículo 3. E a vida eterna é isto: conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Irmãos, se nós formos a Jesus, consequentemente nós iremos para o Pai. Amém? Mas se o perdido for a nós, para quem ele vai? Porque Paulo, ele afirmava, sede meus imitadores como sou. Sede meus imitadores como sou. Então se nós imitarmos Paulo, nós chegaremos a quem? Se alguém imitar você, ele chegará a quem? Irmãos, essa é uma pergunta que martelou a minha mente nessa tarde. O que é a vida eterna e como chegaremos a lá? Através de Jesus, Jota, amém, ok, eu entendo. Mas a vida eterna, irmão, não é você ir para o céu e acabou meus problemas. Não, é superior a isso. É conhecer o seu Senhor. É por isso que Deus ele criou o Éden. Porque alguns teólogos dizem que o Éden era um pedaço do céu na terra. E esse pedaço do céu na terra ele criou quem? Os seres humanos colocou aonde? Lá. Para que pudéssemos um pouquinho contemplar de como é o céu de verdade. Só que aí o homem cai em pecado. As escrituras nos relata que todos os dias de tarde, no virar da tarde, quem via para conversar com Adão e Eva? Deus. Diga comigo, Deus. Ele vinha toda tarde, comigo toda tarde, para conversar e se relacionar com os humanos. Só que os humanos caem, eles erram, eles pecam, eles quebram a aliança e eles se tornam inimigos de Deus. Ponto. Aí a Bíblia nos fala o quê? Que Deus levantou do seu trono, estendeu as mãos
e criou uma bola de fogo para acabar com o ser humano, é isso que a Bíblia fala? Não. A Bíblia fala que Deus se levantou do trono, Pedro, foi ao Éden e chamou: Adão, onde você está? Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Eu vou voltar para a vida eterna. É que o seu pecado não muda Deus. O seu pecado muda você. Ele te condena e consequentemente te afasta de Deus. Mas Deus não muda. Porque lá em Hebreus diz que o mesmo Deus de ontem é o de hoje e será eternamente. Então o seu pecado não muda Deus. Deus, ele não tem medo da sua bagunça. Os seres humanos podem ter. É uma pessoa muito quebrada, muito, sei lá, eu não gosto de me relacionar com ela. Mas Jesus está sempre lá para se relacionar com você. Mas eu volto para a pergunta: o que era a vida eterna? Jesus, ele nos faz um convite superior. Jesus, ele nos faz um convite para morar com ele no céu. Mas não apenas para ficar sentado no banco ou numa rede tomando água de coco, não. Jesus, ele nos convida para se relacionar com ele, para conhecer ele mais intimamente. Porque é impossível você conhecer alguém eterno numa vida terrena. Por isso que existe esse convite para nós, para que possamos passar a eternidade com o nosso Senhor. Tem alguém comigo, gente? Vamos lá, alguém. Esse é o convite para entrarmos no Santo dos Santos. A minha pregação de hoje é para confrontar você, para ter uma fome superior a quem Deus é, irmãos. A minha pregação hoje é para confrontar você, não vir de quinta a quinta, ou de sexta a sexta, ou de domingo a domingo, para vir no culto, transbordar aqui dentro e ser seco lá fora. Mas é para transbordar aqui dentro e continuar transbordando lá fora, irmãos. Porque era o que Jesus fazia e é o que Jesus fez em João capítulo 4. Num local totalmente incoerente, nada a ver. Jesus vai no poço e senta. E a mulher chega para Jesus e conversa com Jesus. E através daquela conversa, Jesus ganha aquela pessoa para Jesus, para ele mesmo. E alguns teólogos dizem, mas Fixo Flávio Josefo diz que aquela mulher, quando ela se converteu a Cristo, ela foi correndo para o seu povo, que ela era rejeitada. Ela subiu num localzinho, num banquinho, vamos dizer assim, e começou a falar: eis que tem um profeta na nossa cidade. Ele revelou toda a minha vida. Ele falou tudo o que eu fiz, que eu deixei de fazer. Ele falou minhas fraquezas. Ele falou tudo. Ele me revelou a vida eterna. Quem é? Jesus. Aí Jesus chega. E aquela mulher diz, alguns teólogos, que ela ganhou 1.300 pessoas para Jesus, com um testemunho. Jesus alcançou uma pessoa, e essa uma pessoa alcançou 1.300 pessoas para ele. Talvez você não precise alcançar nem 10 nem 10 mil, apenas uma, que é o suficiente para Deus dar o start dele. Talvez na sua escola você não precisa nem ganhar ela inteira, só apenas um, que é o suficiente para dar o start que Deus quer fazer. No seu trabalho você não precisa ganhar ninguém, apenas um, que é o suficiente para Deus dar o start, o que Ele quer fazer. Só que aí, meus irmãos, conversa vai, conversa vem sobre vida eterna, a gente entende um pouco mais sobre Paulo e como que ele caminhava. Porque Paulo, ele caminhava como se Jesus fosse voltar agora. Porque em todas as cartas de Paulo ele fala: filhinhos, estamos na última hora, estamos nos últimos dias. Mas como assim? Jesus ressuscitou naquela vez, mas Paulo vivia como se fosse a última vez. O que é isso, irmão? Repita comigo: amor por Jesus. Porque é aí que eu entendo que ele escreve em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 13. No capítulo 12 ele fala: existem os dons de falar em línguas,
de interpretar, que todo mundo quer, de curar enfermos, de profetizar, de interpretar a profetização, de ver o futuro, de ter visão. Tem tudo, irmãos, tem todos os dons. Mas no versículo final ele diz assim: mas existe um dom maior que este. Como assim, Jota? Existe um dom maior do que falar em línguas? Suribicanto? Existe o dom de orar para a pessoa com uma perna amputada, você orar, puf, cresceu? Existe o dom de você orar ali e a pessoa ressuscitar? Existe um dom maior do que este. E é o dom que Jesus fala lá em João capítulo 15, versículo 13. Não existe amor maior do que este: dar a vida pelos seus amigos. Só que aí, meus irmãos, nós vamos para a carta de Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13. Porque se eu falasse na língua dos anjos ou em outra língua, mas se eu não tivesse amor, ou se eu dasse meu corpo, Diogo, para os pobres e queimasse meu corpo numa praça pública, e Fábio, se eu não tivesse amor, eu seria como um tino que soa. Do que adianta, irmãos, nós pregarmos sem amor? Do que adianta, irmãos, nós vimos cultuar sem amor? Do que adianta, Rick, nós darmos a paz se nós não estamos em paz? Do que adianta, minha irmã? Do que adianta, Brenda? Porque todo o evangelho se resume apenas em uma coisa: mais nada: um amor crucificado. Um amor que se fez carne e habitou entre nós. Um amor que morreu e ressuscitou. Um amor que ele vai voltar para buscar a sua noiva. É por isso que Jesus e Paulo, ele usa muito o exemplo do casamento. Porque o casamento é uma das maiores dificuldades que o ser humano tem, que é se relacionar com uma pessoa totalmente ao contrário das suas vontades. A gente vê a maior parte do amor no livro de Oséias, aonde Deus fala para um profeta se relacionar com uma pessoa que não tinha nada a ver com a realidade dele, e ele se relaciona com essa pessoa, e essa pessoa começa a atrair esse cara. Olha que doideira. Aí ele quer abrir mão dessa pessoa, dessa noiva dele, e Deus fala: não, vai atrás de novo. Aí ele vai pelo menos umas 4 ou 5 vezes, se me falha a memória. Só que aí chega no final, ele cansa. Aí Deus fala assim: assim é o meu povo comigo. Todas as vezes que eu aceito eles me rejeitam ou me traem por algum ídolo. Só que o meu amor por eles é tão grande que eu jogo todos os seus pecados no mar do esquecimento. Só que o meu amor por essa humanidade é tão grande que eu faço o convite para eles: more comigo na vida eterna. Irmãos, nós éramos condenados. Nós éramos condenados eternamente, irmãos. E Romanos diz que nós éramos inimigos de Deus. E quando você é inimigo de uma pessoa, aquela outra pessoa só quer te destruir. Eu estou mentindo? Só que Deus, Júlia, é tão misericordioso e gracioso que Ele faz o seguinte: Jesus, mandei vários profetas, não resolveram o problema. Eu amo tanto esses caras. Eu amo tanto esses caras, que eu vou ter que enviar você, meu único filho. Jesus vem. Aí Jesus vem, começa a pregar com os 12 anos. Já estamos entrando no final. Começa a pregar aos 12 anos. Aí depois do nada, com um propósito, após ser batizado, ele começa a escolher os seus discípulos. Escolhe Pedro, que nos dias de hoje seria uma pessoa muito prejudicada da sociedade, talvez vítima da sociedade nos dias de hoje. Pega Mateus, que se a gente colocar no dia de hoje, talvez seria um político corrupto. Pega Tomé, que não crê em nada, se fosse botar no dia de hoje, seria um ateu.
Jesus só pega gente quebrada, irmão. Mas os sacerdotes, ele não vai até essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas são santas demais para o próprio Jesus. O que chama a atenção de Jesus é a humildade do coração. Aí Jesus reúne esses discípulos todo quebrado, um do norte, sul, leste e oeste, todo mundo. Chega os 12 discípulos, 12 ali, durante 3 anos, e começa a pregar com os discípulos. E o que me chama a atenção no meio desses discípulos é Pedro, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele era um cara muito maluco das ideias, pau para toda obra, irmão, quebrava todo mundo. Chegasse perto de Jesus, era um agravatado no ser, rápido. Não toca no meu seio não, sem que ele permitir não. É rápido. Eu imagino aquela cena lá de Jesus pedindo para expulsar todo mundo dentro da casa de Jairo, Pedro metendo a porrada em todo mundo, dando taludo. Sai. Porque Pedro era um cara nervoso, irmão. Bom, é o que aparenta nas escrituras. Arrancou a orelha do cara. Vai. Só que aí, esse cara me chama a atenção também, no quesito de vida eterna e no quesito do amor. Aí o que acontece? Pedro anda com Jesus durante quanto tempo? Quantos anos? Repita comigo, Pedro anda com Jesus durante 3 anos. Pedro anda quanto tempo com Jesus? Ok. E é discipulado por Jesus durante 3 anos. Até que Jesus, ele vira para os seus discípulos e fala assim: olha, vai chegar um tempo em que eu tenho que ser morto. Aí Pedro fala o quê? Não. Eu morreria no seu lugar, Jesus. Tadinho. Jesus, Pedro, Satanás tentou te peneirar 3 vezes, moleque. Não, Jesus, mas eu morreria no seu lugar. Beleza, então, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Imagina o Pedro pensando: não, só é blasfêmia, não vou negar é nada. Vamos ver então se eu vou negar, Jesus. Porque o homem tem orgulho, tem orgulho demais. Jesus escolhe 3 discípulos para sair. Pedro, Tiago e João vai para o Getsemane. Quando Jesus chega no Getsemane, Jesus começa a orar. Jesus começa a suar sangue. Quando Jesus começa a suar sangue, precisa de alguns tempos, ou talvez algumas horas, chega o exército e os sacerdotes. E atrás deles chega o seu discípulo chamado Judas. Judas, que todo mundo conhece como traidor. Judas chega, dá um beijo em Jesus, porque ninguém sabia diferenciar quem era o Cristo ali naquele momento. Porque os seus discípulos se pareciam com o seu Senhor. Eu vou repetir mais uma vez. Ninguém saberia diferenciar quem era Cristo, porque os seus discípulos se pareciam com o seu Senhor. Então Judas vai até Jesus e dá um beijo no rosto dele para identificar quem era o Cristo. E quando Judas vai até Jesus, chega um soldado e pergunta: tu és Jesus? Ele responde: sim, eu sou. E as escrituras dizem que a terra treme. Eles dão um passo para trás e essa conversa acontece pelo menos umas 3 vezes, até que pegam Jesus e prendem ele. E os discípulos começam a ficar desesperados, porque prenderam o seu Senhor e o rebanho se desfez. Cada um correu por si para se salvar. Mas logo após isso, Jesus ele é julgado. E quando ele é julgado, Pedro chega perto de alguns soldados. E quando Pedro chega perto de alguns soldados, os soldados olham para Pedro e falam assim: você não é amigo daquele cara que está sendo julgado? Aí Pedro responde o quê? Eu nem conheço esse cara. Não, você parece com ele. Não, eu nem sei quem é. Aí ele diz que Pedro sai daquele local uma vez. Aí Pedro se encontra em outro local para se aquecer e acontece a mesma coisa. E perguntam a ele: você não é aquele que andava com aquele homem que está sendo julgado? Pedro responde: eu não o conheço. A segunda vez, quando está para o galo cantar, acontece a terceira vez: você não é aquele que andava com aquele cara? Você se parece com ele, você fala como ele, você se veste como ele, você vê como ele. Tem certeza? Não, não sou eu. O galo canta. Pedro cai em si: eu neguei o meu Senhor. E alguns teólogos dizem que Pedro ele entra no quarto de um irmão.
não me recordo o nome, mas Pedro fica pelo menos lá uns 3 a 4 dias, sem comer e sem beber, e sem sair para lugar nenhum, totalmente depressivo, porque negou o seu Senhor, ou seja, a autocondenação. Só que aí, meus irmãos, algo inesperado que era esperado pelos seus discípulos acontece. O Jesus que ele morreu, ele ressuscitou, aí ele vai atrás dos seus discípulos. As escrituras dizem que Pedro ele estava no barco com seus irmãos, com os quebrados. Aí, Jesus ele para na beira do mar e olha. Essa rede lá direito. A Bíblia diz que Pedro lança a rede, mas um discípulo reconhece a voz. O famoso João. Eu acredito que João fez assim, ó. Pedro. É o nosso Senhor. Aí Pedro rapidamente, ele bota a roupa, não sei porquê, mas bota a roupa. Mergulha e vai até Jesus. Eu fico pensando ele competindo com o barco. Enfim, né? Pedro era um cara meio estranho. Mas aí, beleza. Pedro chega na praia. Ele olha para o seu Senhor, imagino eu que ele se ajoelha e Jesus levanta ele. Eu tenho fome. Vamos comer. Eu aprendo o seguinte: antes de Jesus ter a conversa que ele tem que ter para você, ele vai te chamar para se sentar à mesa. Porque feridas só são se tratadas quando você se assenta à mesa com o seu Senhor. Pedro estava ferido, irmãos, machucado, depressivo, talvez ansioso, mas com uma autocondenação que o machucava. Porque na mesa ele falou: eu não vou te negar, eu morrerei por você, Jesus. Mas no Avera ele negou Jesus 3 vezes. Aí Jesus ele se relaciona, come com ele, come um peixinho na brasa. Aí do nada tem aquela conversa: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: Senhor, claro que eu te amo. Aí Jesus fala o quê? Ah, naquele dia você me condenou, né, miséria? Não, Jesus fala assim, ó: então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus olha para Pedro de novo, irmão, fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: maluco, sim, Jesus, eu te amo. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: então cuide das minhas ovelhas. Aí pela terceira vez, Alisson, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? A escritura diz que Pedro abaixa a cabeça envergonhado e responde: tu sabes. Jesus vira para Pedro e fala assim, ó: então cuide das minhas ovelhas. Amém? Aí passa-se alguns dias. Jesus manda Pedro e os discípulos ficarem em Jerusalém até que o poder do alto venha. Aleluia! Estão comigo? Aleluia! Interage comigo, rapaziada. Beleza. Pedro fica lá. E os discípulos também. E do nada, em Atos 2, se refere que veio como um vento impetuoso e o Espírito invade a casa. E quando o Espírito invade a casa, todo mundo começa a falar em línguas que estavam naquele local. E começa a falar, e acredito eu que começa a se empolgar, pular, sei lá. Eu pularia, sou muito empolgado. Aí passa algumas pessoas e falam assim: poxa, são 9 horas da manhã, os caras estão bêbados. Nem amanheceu direito, os caras estão bebendo, enchendo a cara. Aí Pedro ousadamente se levanta. O cara que carregava a autocondenação. Ele se levanta e fala: nós não estamos bêbados como alguns pensam, mas nós estamos esperando a promessa que nos foi dada e que ela se cumpriu nesse dia. E Pedro começa a pregar. E essa promessa é o Espírito que vem pelo intermédio de Cristo, aquele quem vocês crucificaram. Mas ele ressuscitou. E por ele
ressuscitar, eu quero fazer um apelo para vocês. Quantas pessoas querem aceitar Jesus aqui? Aí levantou 2.997, 2.998, 2.999, 3.000 almas para Jesus. Venham comigo para a gente finalizar. Quanto tempo Pedro andou com Jesus? 3 anos. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou: Pedro se ama? Quantas almas Pedro ganhou para Jesus? Sabe o que eu entendo com isso? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Deus quer levantar você hoje, jovem, para Ele consertar esse problema que você carrega, para que você seja como Tomé e Pedro. Porque ao invés de você ficar dentro do quarto, Deus quer te mandar para fora. Existem pessoas que precisam de você. Existem pessoas que contam com você. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor, por gentileza. Existem pessoas que contam com você. E para isso existe um posicionamento. Ezequiel 22:30 diz: procurei apenas um homem que se colocasse na brecha, mas a ninguém encontrei. Ninguém. Deus só procura um jovem hoje. Se põe de pé em nome de Jesus. Feche os olhos. Oh, glória. Diga assim: Espírito Santo, se for eu, diga com uma forte voz: Espírito Santo, se for eu, toque em mim de novo. Se for eu, diga com mais forte: se for eu, faça meu coração queimar mais uma vez. Espírito Santo, se for eu, me conserte, Jesus, porque eu estou quebrado. Espírito Santo, se for eu, não me deixe sair da mesma forma que eu entrei. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite. Porque, Jesus, nada mais nos importa a não ser a Tua presença. Nada mais nos importa a não ser o amor, para que possamos carregar, Jesus, e alcançar outras pessoas. Espírito Santo, então oro para que o Senhor venha e batize os seus jovens com lágrimas por alma, Jesus, com dores de parto por alma, Jesus. Para alguns pode ser loucura, mas para os céus é algo extraordinário um jovem chorar por outro jovem. A única coisa que faz as mãos de Deus se moverem, lágrimas por almas. Então, Espírito Santo, em nome de Jesus, batiza-nos no amor para os perdidos, no amor, Jesus, para os rejeitados, no amor, Jesus, para aqueles que se sentem órfãos de pais vivos, no amor, Jesus, para que possamos ajudar pessoas necessitadas dentro de casa, no amor, Jesus, para que possamos amar os jovens depressivos. Nos batize em amor, Jesus, porque nós só podemos amar entendendo que o Senhor nos amou primeiro. Estenda as suas mãos como se fosse receber algo e diga: Espírito Santo, eu não estou pronto, mas me preparo no processo, porque eu sei que tudo meu vem de Ti e volta para Ti. Então eu sou Teu, Jesus. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu sei que eu tenho um selo no meu coração,
identificando que eu sou teu filho. Irmão, não tenho o costume de fazer apelo, mas se você foi tocado pelo Espírito Santo, se você está sendo tomado pelo Espírito nessa noite, eu gostaria que você desse um passo à frente assim que você fosse tocado, porque nós iremos orar por você nessa noite. Porque nós iremos orar por você nessa noite. Esse não é um convite para aqueles que estão afastados, mas é um convite de dentro para você sair para fora. E o Espírito Santo ele vai acender uma chama no seu coração, igualzinho Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Uma chama que nós não conseguimos conter, porque ela arde no nosso peito ao ponto de nós não conseguirmos nos calar para falar do nosso Senhor. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça quem está do seu lado. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Enquanto você vai cantando, o Espírito vai te tomando. Uma vez que eu coloquei nada mais. Uma vez que eu coloquei Você pode cantar mais uma vez isso? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Cante mais uma vez, uma vez que eu coloquei. Nada mais me satisfaz. Levante as suas mãos e cante isso. Uma vez que eu coloquei, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu só quero tua presença, Senhor. Só quero. Cante isso nessa noite. Nada mais. Eu só quero. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada além de ti. Só quero.